o que impõe a violência não são os comunistas. O que impõe a violência é a classe dominante. Porque, veja, a classe dominante ela não gosta de democracia. A classe dominante ela gosta de protocolo eleitoral. Então pode ter eleição desde que esse processo eleitoral não se volte contra os interesses da classe dominante. Num dia que, por exemplo, a maioria do povo votar, por exemplo, num presidente comunista, por exemplo, Igor, vota num presidente comunista que vai defender o fim da escala 6x1, que vai defender a reforma agrária, que vai defender a retomada das refinarias da Petrobras que foram privatizadas no governo Bolsonaro, como a Isaac Sabá, em que o povo do norte do nosso país, lá do Amazonas, paga um dos combustíveis mais caros do Brasil. Enfim, vai pautar uma série de enfrentamentos. É claro que a classe dominante vai reagir. Vai querer quebrar o protocolo eleitoral, vai querer dar golpe de Estado, vai querer fomentar lockouts, greve de empresários, vai querer fomentar grupos de extrema-direita armados, milícias e por aí vai. E o nosso papel histórico é resistir. A gente tem um exemplo muito positivo, Carlos, que é a campanha da legalidade liderada pelo Leonel Brizola. Quando o Jânio Quadros renuncia, o Jango estava na China numa missão diplomática, os militares deram um golpe e disseram que se o Jango voltasse para o Brasil, ele seria morto, o avião derrubado. O Brizola, governador do estado, chama a campanha da legalidade, arma uma rebelião cívico-militar, coloca um povo em armas e diz: a gente vai lutar de armas na mão em defesa da legalidade, porque o presidente constitucional é o João Goulart, o presidente constitucional tem que tomar posse. É uma pena que o João Goulart, diferente do Brizola, tinha um espírito conciliatório e aceitou aquele acordo do parlamentarismo ali, né? Mas o Brizola estava disposto a pegar o terceiro exército e o povo armado, marchar do Rio Grande do Sul até Brasília para depor o Congresso golpista, empossar o presidente e fazer as reformas de base. Eu, particularmente, gosto muito do Brizola. Eu acho que o nosso papel é avançar nos meios institucionais o quanto for possível e quando vier a reação da classe dominante, a gente fazer tal como defendia Malcolm X e reagir por qualquer meio necessário. E como é que se explica, como é que se entende, então, a dificuldade dos partidos que defendem esta linha política, ideológica? Por que esses partidos no Brasil nunca tiveram um posicionamento, uma quantidade de votos significativa, sempre lutaram com muita dificuldade para se afirmar e mesmo assim não conseguem penetrar tão, ou quanto esperam, junto à população? Por que estes pensamentos não conseguem chegar até as pessoas e convencer as pessoas? Não, eu acho que a primeira coisa é que teve 21 anos de ditadura. Quando veio o golpe, o movimento operário liderado e disputado ali por comunistas e trabalhistas estava numa crescente. Na famosa frase do Schwartz, o Brasil estava ficando inteligente. Então, nunca a classe trabalhadora esteve tão mobilizada, com tanta capacidade de pautar a política. Só para o nosso público ter uma ideia, sabe qual era o contexto do Brasil no pré-golpe? Eu toda vez esqueço o nome dele, mas era um dirigente sindical que era da Varig. E aí ele foi demitido no processo de greve e a classe trabalhadora do Brasil fez uma greve geral contra a demissão de um líder sindical para ele ser readmitido e no final ele foi. Você consegue imaginar hoje a gente ter uma greve geral de norte a sul do Brasil porque um dirigente sindical de uma empresa foi demitido e a classe trabalhadora do país inteiro parar e dizer assim: a gente não aceita, a gente quer que ele seja readmitido. Ou então, o plebiscito para saber se o Brasil voltaria ao presidencialismo ou seria parlamentarista estava programado para muito depois. Foi tanta luta, tanto protesto da classe trabalhadora que o plebiscito foi adiantado, a burguesia inteira defendendo o parlamentarismo e o presidencialismo ganhou por imensa maioria. Esse era o nível de mobilização que estava no pré-golpe. E 21 anos de ditadura não é um negócio fácil, né? Você teve uma geração gigantesca que foi assassinada, que foi exilada, que foi torturada. Esse negócio que a ditadura só matou 400, 500 e tantas pessoas é uma mentira. Lá em Pernambuco, os usineiros, os grandes proprietários de terra, mataram camponeses a rodo e tinham o costume, inclusive, de matar um camponês e jogar o corpo na fornalha para não deixar rastro. Né? Sem falar as barbáries que a ditadura praticou, por exemplo, com os povos indígenas do norte do país. Hoje, existe um debate muito forte no movimento indígena, reivindicando uma releitura do que foi a repressão na ditadura e falando de mais de 3 mil, 4 mil indígenas assassinados por razões políticas da ditadura. Só indígenas. Sem falar, e aí se a gente for fazer um debate mais profundo, aqui em São Paulo, aquela competição que a Rota fazia nos anos 70 para ver quem matava mais e que acabou, um dos episódios rendeu aquele brilhante livro do Caco Barcelos, né? Rota 66, a polícia que mata, aquilo ali também era uma violência política. Então, primeira coisa, 21 anos de ditadura.